Assista agora Berenice e Você. Oferecimento Super Close, agência de modelos para todas as idades. Faça agora mesmo o seu cadastro. Super Close, porque o foco é você. Berenice, você nessa tarde de domingo, passando para você com maior segurança o que é a criança índigo, cristal e diamante. E para que vocês conheçam melhor este assunto, nós vamos apresentar a todos vocês que estão aqui muito bem antenados, o Dr. André Kepp, que é um escritor, psicólogo, psicanalista. Tudo bem, doutor André? Tudo em paz, graças a Deus. Que bom. A doutora Raquel Bagiega, terapeuta e professora de Direito, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Obrigada pela oportunidade. Hoje sem seriedade, né? Sem. Hoje nós vamos ser índicos, cristais e diamantes. Índigo, cristal e diamante. Porque geralmente o advogado ele é tão sério, né? Não. Você é light, tranquila. Exatamente, porque tem o meu lado terapeuta, Isso, então o lado compensa. Aí vai rolar, né? Vai rolar muito. Nós temos aqui ao nosso lado, que eu vou caprichar, é a Isa. Quem é você, Isa? Eu sou a Isa Ribeiro. E a Isa tem 8 anos. Sim. E o que você faz? Eu canto, danço, sou mini Ivete Sangalo. Essa é uma das coisas que eu faço. Ai, que legal. Muito bem. Você é uma artista. Tô me preparando para ser no futuro. Ah, maravilhosa essa resposta. Parabéns, tá? E nós temos também aqui a Aline Oliveira e o Fernando Cruz. A Aline, que é terapeuta holística. Isso. E o Fernando também? Nós somos casados e trabalhamos com o despertar da consciência. Vocês têm um consultório, Nós trabalhamos como terapeuta holístico, mas no momento a gente trabalha mais essa divulgação no YouTube. Então, nós somos youtubers espiritualistas. Entendi. Doutora André, criança cristal, índigo e diamante, quais são suas diferenças? Então, começou nos anos 1970 com uma mística chamada TAPPE, T-A-P-P-E. E ela descobriu as crianças índigo. E essas crianças ela descobriu como? Ela conseguia ver a aura e encontrava nessas crianças uma aura azul índigo. Daí o nome. Mas já havia previsões que essas crianças chegariam de Sri Aurobindo e de outros autores. Depois a criança que vem na sequência, a criança cristal, que é a partir de 2000, a partir de 2000 surge a criança cristal. E a partir de 2009 surge a criança diamante. A questão é a seguinte, é numa progressão, cada uma mais avançada do que a outra. Então, segundo alguns estudiosos, essa última criança, que é a criança diamante, pode ser até a vinda de mestres de luz para o planeta. Então, são seres iluminados que vão trazer a nova era de luz para o nosso planeta, que eu, inclusive, escrevo no meu próximo livro. Raquel, por exemplo, vamos colocar aqui à minha frente 4 crianças. Uma, vamos colocar assim, 50 anos atrás, quando todas as crianças eram muito bem educadas, comportadas, o pai e a mãe falavam, o professor, todo mundo fazia, ninguém questionava. Passado algum tempo, você tem aquela criança que já começou a responder, vamos dizer assim, os questionamentos dos pais, os mestres, os professores, e começava a ir para o cantinho, vão ficar lá descansando. Naquela época era castigo, não se descansava. E já começou uma revolução. Depois, nós temos outra criança aqui na minha frente, que é aquela criança que já vem questionando. E os professores não têm prontamente uma resposta e os pais não sabem o que lidar se com aquela criança. Vão para o psiquiatra, vão tomar remédio, vamos depois tomar um floral. E hoje essas crianças que chegam nas escolas não querem saber, não respeitam o professor, o diretor, a coordenadora, a mãe, o pai. E elas são realmente desafiadoras. Como é que você me diria vamos dizer assim, esses rótulos para essas crianças?
Quem é quem nesse conjunto, nessas 4 exposições? Nesse mosaico, né, da exposição dessas crianças, é difícil rotular e dizer exatamente os porquês. Nós temos que levar alguns contextos em consideração que são importantes. É lógico que a sociedade, dentro de uma cultura, dentro de um tempo, influi na educação e comportamento daquela criança. Como a educação evolui, o modo como nós lidamos com as crianças hoje. Um exemplo, o trabalho excessivo, né, de repente tiraria a atenção dos pais. Na educação, no convívio com aquela criança, tudo isso reflete, evidentemente, num modesto ponto de vista, no resultado final do comportamento daquela criança, no psicológico, no emocional. Outra coisa, fora fatores sociais, fora fatores psicológicos, há naturalmente uma questão que está acontecendo agora, que é realmente a vinda dessas crianças mais evoluídas espiritualmente. Espiritualmente eu não digo, mas intelectualmente, né? Que são esses grupos de crianças índigo, cristal, diamante, que realmente se destacam, colocadas no meio, num contexto. Então, se eu tenho, como você disse, 4 crianças, e eu tenho, de repente, 2 que, naturalmente, desde muito pequenininha, nutrem aquela, contestam, né? Não, mas por que isso? Por que não? Não, porque não na resposta. Eu, com 2 anos, preciso que você me diga por que não, né? Como vemos hoje vídeos, né, de crianças dizendo, eu não quero comer carne. Por quê? Porque o meu amor por animal é muito grande, é um ser vivo, né? Ele já vem com uma consciência diferenciada, não aquela que é imposta por um meio de educação. Isso a gente tem que tomar cuidado. A criança índigo, cristal, diamante, elas têm naturalmente uma evolução própria, que são colocadas por um sistema maior, que nós não entendemos muito bem, mas que existe e rege todo esse planeta e todos os outros. E essa inteligência maior fala, o papel dessas crianças é sim, hoje, num momento de transição, fazer e ajudar com que esse processo todo evolua na educação, na ciência e principalmente na moral. Mas eu perguntaria assim, doutora André, os mestres, vamos dizer assim, os professores nas escolas, os pais, estão sendo preparados para serem pais e professores dessas crianças? Ou existe hoje esse choque? Existe um choque de gerações como nunca houve na história, porque as gerações estão evoluindo muito rapidamente. Não é só a tecnologia que está evoluindo rapidamente, as gerações também. Então você tem um aluno na sala de aula que não quer mais olhar na lousa, que não quer informação demorada, que não quer complicação, ele quer em 2 minutos que você fale tudo. Então, está havendo um choque de gerações entre os pais e essas crianças, entre os professores e essas crianças. E a solução que eu vejo é que a gente se prepare, pais, professores, para essa nova realidade. Porque eles são muito mais inteligentes que a gente. Basta ver um exemplo. Você deixa um celular, um aparelho com uma criança, ela rapidamente resolve todos os problemas do aparelho e você, quando se dá conta, você não entendeu o que ela fez, mas ela rapidamente resolveu. Então, precisamos nos preparar, eu inclusive, todos nós, para essa nova inteligência que está surgindo no planeta. Pois é, gente, eu vou ficando por aqui, vou para o intervalo, volto já já. A Super Close está com uma novidade incrível. Chegou o Talent Show Kids, um concurso musical de talentos para todo o Brasil. Se você tem entre 7 e 16 anos, canta sozinho, em dupla, trio, banda ou toca algum instrumento musical, essa é a sua vez. Os vencedores vão ganhar um prêmio em dinheiro e aparecerão em rede nacional, no programa Berenice e Você, aqui na Rede TV. Não perca essa chance. Confira o regulamento e faça já a sua inscrição. superclose.com.br. Rede de Lojas Segue Imagens. Melhores opções em câmeras de segurança, iluminação em LED, diversos modelos de lustres, fios, cabos especiais, antenas e conversores digitais. Encontre a solução ideal para seu sistema de segurança com os kits de 4, 8 ou 16 câmeras e ainda lindos lustres em cristal com mais de 20 modelos e variedade de estilos. E tem mais, não fique sem o sinal de sua TV com a linha de antenas e conversores digitais. 11 3322 8778. segueimagem.com.br. Aqui no Berenice Você hoje, gente, pensou em pintar? Bela Tintas é o lugar. E o José Garcia está aqui, olha, para dar todas as dicas para você. Bom, hoje nós estamos há 20 anos no mercado, a Bela Tintas,
possuímos 50 lojas, vamos chegar a 100 lojas nos próximos 5 anos. E hoje a gente trabalha... qualidade, principalmente no atendimento. Sempre com muita qualidade. Através do site hoje, belatintas.com.br, estamos abrangendo o Brasil inteiro, entregamos no Brasil inteiro. E nós temos também os televendas, e são televendas especialistas. Temos o televendas da linha industrial e o televendas da linha automotiva, onde que nós temos pessoal de campo que vai até o cliente, até a indústria, até a concessionária, até as grandes oficinas, as pequenas oficinas. Fazemos treinamento com os nossos fornecedores. Você vai ter um bom atendimento, com boas pessoas, boa capacitação e com o apoio dos nossos fornecedores também. Quer dizer, não precisa sair de casa. Clicou no site e tá... belatintas.com.br. Temos o chat também online para tirar qualquer dúvida. Pois é. E pensou em pintar? Bela Tintas é o lugar. Super Close, agência de modelos, atores e artistas para todas as idades. Cadastre-se agora mesmo pelo WhatsApp 11 964 26 4217 e participe desta grande seleção nacional para comerciais, programas de TV, novelas e filmes. Venha para Super Close, agência para todas as idades. 11 964 26 4217 superclose.com.br 11 964 26 4217. Venha para Super Close, onde o foco é você. E de volta, Berenice, você, hoje nós estamos falando um pouquinho, explicando sobre o que é a criança índigo, cristal e diamante. Nós estamos aqui com a presença do Dr. André Kepp, a doutora Raquel, que é terapeuta e professora de Direito, e agora nós vamos aqui conversar com esse casal, que são terapeutas holísticos, a Aline e o Fernando. Aline, espiritualmente, como é que você compreende essa relação da mãe, do pai e do professor, que são as pessoas, vamos dizer assim, chave na vida dessas crianças hoje, que não estão preparados, e começa esse choque, agora não vou nem chamar de criança de cristal, nem diamante, nem nada, entre adultos e crianças. Quem é pequeno nessa história? É a criança ou é o pai e a mãe? É uma boa pergunta, porque na verdade a gente nunca para questionar como aquela criança também está sendo educada e se ela está sendo respeitada. As crianças, no geral, elas precisam ter a educação dos pais, né? Elas precisam ter por onde seguir, um caminho para onde seguir. E principalmente nas crianças que são prodígios, que a gente chama, né? Que são as cristais, as diamantes, as índigos, elas também precisam de uma responsabilidade maior. Por quê? Porque elas precisam ser compreendidas. Então, o que acontece? Nós precisamos conhecer essas crianças. Então, os pais, os professores, eles têm uma responsabilidade igual à da criança. Por quê? Porque a criança, ela também precisa ser guiada. Se ela não é guiada, ela não vai conseguir chegar no seu maior potencial, vamos dizer assim, que ela poderia ter. Então, ela começa a desenvolver outros problemas, déficit de atenção e várias outras coisas, que aí vai, vamos dizer assim, piorando, entre aspas, a situação daquela criança. Então, o que é melhor, quem é melhor e quem é pior nesse caso? Nenhum dos dois. Tanto a criança quanto o pai ou o professor que está na frente daquela criança, trabalhando com aquela criança, ambos têm a responsabilidade de compreender a criança e a criança precisa ter suporte. Que quando a criança não tem esse suporte, ela não consegue desenvolver aquilo que ela veio aqui para desenvolver. Então, precisamos reestruturar toda essa parte em casa, com os pais e também nas escolas. Pois é, Fernando, veja bem, eu vivo isso no dia a dia. Eu tenho uma dessas crianças, onde, por mais estudo, o que eu busco, o que o meu marido busca, nós não conseguimos nunca entender o que aquela criança quer, porque ela testa, ela contesta o dia todo. Eu diria para você, pessoalmente, que nós não estamos preparados. E daí eu pergunto, o que a gente faz? Quando que os pais estarão preparados, as escolas, os psicólogos estarão preparados para que a gente não continue esse choque, porque existe esse choque muito grande. Se eu estivesse lá, no seu espaço, o que você me daria de conselho como mãe? Olha, em primeiro lugar, é muito importante que a gente entenda que é importante ter empatia.
né? Então, ao mesmo tempo que os pais, os professores sentem essa frustração em não conseguir lidar com uma situação como essa, a criança, ao mesmo tempo, também sente. Então, uma via de mão dupla, né? Isso é super importante levar em consideração. Então, qual que é o meu conselho, uma recomendação? Em primeiro lugar, muita paciência. Muita paciência e muito amor, para entender que essas crianças que estão aqui entre nós hoje em dia, elas já vêm com outras necessidades do que nós tínhamos quando crianças. Então é muito importante que todos nós tenhamos muito amor e muita paciência no primeiro momento. Segundo momento, muitas crianças já vêm, inclusive, sem alguns véus do esquecimento. Então, essas crianças vêm já trazendo informações de vidas passadas, por exemplo, ou então dos amiguinhos imaginários. Nesse momento, o que nós deveríamos fazer como pais educadores? Incentivar que ela continue contando aquela história, ou continue contando aquela vida anterior que ela teve, porque assim ela não corta a conexão com os seus guias, com os planos mais sutis. Ela pode, então, desenvolver todo o potencial criativo que ela veio para desenvolver. Tanto na parte da mudança, na parte educacional, social, política e assim por diante. Então, inclusive, tem até vários canalizadores pelo mundo afora, mas um muito famoso é o Cryon, quem faz é o Lee Carroll. E ele diversas vezes já comentou que as crianças que estão vindo, elas têm mais dificuldade a se adequar aos nossos valores, aos nossos padrões sociais, do que a gente, de fato, tentando moldá-las aos nossos padrões, né? Então, se possível, deixar o mais livre possível, obviamente com um direcionamento, mas para que ela possa desenvolver todo o seu potencial criativo. Eu perguntaria para vocês, que são quase que uns doutores no assunto, qual é o conselho para a sociedade? O que nós podemos fazer para mudar a mente da nossa sociedade? Não só de um ou dois. Eu pergunto para vocês. Usar a criatividade. Nós precisamos... existe um estudo, né, dentro da psicologia, dentro de várias áreas, que é o estudo da criatividade. Só que é um estudo que fica sempre em paralelo à margem. Nós precisamos usar a nossa criatividade, atualmente, para ouvir mais e encontrar novas soluções. Não é deixar tudo para a criança, nem tudo para o adulto. É encontrar na conversa, no diálogo, uma solução. Porque a criança está com uma demanda nova. Ela está pedindo alguma coisa totalmente diferente do passado. Estamos aprendendo juntos, não é? Essa criança precisa ser, acima de tudo, ouvida, né? A falta de tempo, de repente, ou a falta do tato, muitas vezes ouvir a criança, não tenho tempo agora, precisa ser ouvida, para eu, de repente, alcançar a necessidade dela e tentar adequar, como disse bem o doutor, como disse todos aqui, adequar a nova realidade, porque fato independe de religião, o fato da existência dessas crianças. São seres espirituais que, querendo ou não, vêm a esse planeta para nos ajudar a evoluir. Então, são seres instrumentais agora. Se você tem essa criança na sua casa que é sensitiva, você nota nela essa sensibilidade com o astral, não diga que isso é ruim. Vá atrás, procure se instruir. Ela precisa ser educada espiritualmente. Se você sente que essa criança emocionalmente é mais frágil, ela quer com a fragilidade dela te mostrar que ter compaixão é bom pelos outros. Ela vem formar nesse elo, reunir a corrente quebrada, né? Elas são elos de uma corrente que se despedaçou. Ela vem unir a nossa família no conceito de família universal. É para isso que essas crianças vieram. Aline, como é que você viria hoje nesse mundo uma escola espiritualista cuidando exatamente dessas crianças? Para mim, já tem algumas linhas que já estão por aí, né? Que já estão fazendo essa mudança, ajudando no Brasil. Mas, a princípio, é sair dessas caixinhas, dessa escola, dessa educação padronizada. Você é uma pessoa diferente de mim, por exemplo, nós temos necessidades diferentes e cada criança tem uma necessidade diferente, né? Então, nós temos que olhar para elas não como uma criança que está ali querendo aprender determinadas coisas. A gente tem que entender qual que é a necessidade individual de cada uma delas. Não é? Então, integração com a natureza, por exemplo, esse sistema de avaliação de provas não faz sentido algum, né? Porque na vida, aqui na nossa vida, no cotidiano, as notas não vão
levar a nada, por exemplo, né? O que leva é o quê? É o que você realmente aprendeu, que você se desenvolveu ali dentro. Então, a gente tem que começar a analisar esse sistema como um todo. O que realmente faz... criam, vamos dizer assim, desenvolvem crianças com problemas, que não sabem lidar com as emoções. Então, nós precisamos desenvolver um sistema que ajude as crianças a lidar com as emoções delas, né? Por exemplo. Então, a gente tem que questionar o que nós vemos hoje em dia no mundo. Né? Falta de caráter, de comprometimento, muita dedicação. Ao trabalhar assim excessivamente, sem pensar no próximo, no trânsito, todo mundo louco. Então, a gente precisa entender que hoje o sistema ele serve para impulsionar isso. E é isso que acontece, as competições dentro da escola, quem tem aqui melhor nota, quem ganha a melhor estrelinha, e isso precisa acabar, para que a gente consiga observar realmente todo mundo na horizontal e não na vertical. Fernando, vamos nós dois aqui. Ela disse algo importante, a criança mais próxima à natureza, não foi? Agora, como que a gente pode hoje pensar na criança muito mais próxima à natureza, quando a criança não sai do tablet, quando a criança vive no videogame e no computador? Como é que é isso? Que mundo novo se apresenta? Olha, na minha perspectiva é assim, os pais, os familiares, professores, enfim, os adultos, né, que estão juntos àquela criança, eles colaboram muito como exemplo, né? Então, por exemplo, se eu for um pai que estou sempre no computador, eu estou sempre ocupado fazendo outras coisas que não seja estar com família ou viajando na natureza, este é o exemplo que eu estou dando para o meu filho, ou para o meu sobrinho, ou assim por diante. Então, toda mudança começa de dentro para fora. Né? Então, começa com o ser, com o indivíduo, e assim, pelo exemplo, as pessoas que estão à volta vão, então, assimilando essa mudança vibracionalmente, energeticamente e, óbvio, no mundo material também. Então, eu acho que nesse primeiro momento, como ir mais para a natureza? Depende dos pais, a iniciativa também, de entender essa importância de estar na natureza. Inclusive, é até engraçado ter comentado sobre isso, porque há estudos, Estados Unidos, Europa, inclusive, que dizem que um dos remédios para a ansiedade da criança, para então aquele estado até meio depressivo, que muitas crianças desenvolvem, sim, depressão, é estar em contato com a natureza. Então, isso é comprovadamente, cientificamente positivo para a criança. Por exemplo, se você está na natureza, a emissão de íons negativos, que são benéficos ao corpo humano, é excelente para a nossa saúde, inclusive da criança. Já ao contrário, quando estamos nas cidades que tem muitas interferências de celular, de internet, de outras ondas, emitem íons positivos, que são o quê? Que não são positivos para a nossa saúde. Então, assim, cientificamente, estar na natureza é comprovadamente bom. Então, depende também dos pais, dos professores, enfim, criar uma estrutura ou criar uma rotina, um novo hábito de também estar em contato com a natureza. Isso é imprescindível. Doutora Raquel, nossos telespectadores devem estar perguntando, será que meu filho é? O meu neto? O meu sobrinho? O que você diria para o nosso telespectador? Como ele identificar, o que fazer, quem procura, onde? Eu tenho atendido algumas mães nesse sentido, que pesquisam um pouquinho sobre o assunto, falam, o meu filho só pode ser índigo, só pode ser diamante cristal, mas por quê? Porque ele não para, ele contesta tudo, a todo momento ele precisa de uma nova atividade. Mãe, vamos lá, cuidado, porque existem as crianças também que são hiperativas por natureza. Né? A criança índigo, a gente sabe que ela é evoluída, quem não quer ter um filho nessa qualidade? Eu também quero, né? Vai ser uma bênção, um privilégio, mas a gente tem que tomar cuidado. Mas existem aquelas que, como você mencionou, o que eu faço com essa criança que não está se adequando a esse modelo? Se a escola não está preparada e aquilo que eu imaginasse que seria não estar, eu vou estar nesse sentido. Então, é um trabalho conjunto e quando você olha a criança, que ela apresenta o dom da contestação nata, realmente, o índigo ele tem, e essas crianças cristal e diamante, eles têm essa condição de sentir ambientes. Ele nunca vai sair de um ambiente para o outro sem modificar aquele ambiente. Pode perceber que a criança, além de trazer a alegria própria dela, ela vai deixar um ensinamento. Quando a criança tem uma maturidade
que não é própria para a idade dela, já é um indício de uma sabedoria que vem através dos tempos, que ela traz no caminho da evolução dela enquanto espírito imortal que ela é. Então, assim, ele tem que ter um caminho, uma tendência de personalidade uniforme. O que eu quero dizer com isso? Ele não vai destoar em nenhum momento, quando bem direcionado, né? Porque como qualquer ser encarnado, né, ele pode se perder no caminho, né, quando mal orientado, quando não forem aproveitados os seus talentos, né, e faltar a orientação devida. Mas aquele que consegue ter uma orientação mínima, na base do amor, da educação, do respeito pelo próximo, ele sobe como um balão. Não há nada que segure uma criança índigo, cristal, diamante, só precisa ser bem direcionado. E esse é o nosso desafio, Berenice. É o desafio de todos nós enquanto sociedade, nesse momento. Eu só queria dar uma dica de como educar. No passado, a educação era muito rígida, não funcionou. Depois minha primeira criança aqui. Depois teve um autor chamado Neil, da escola Summerhill, que dizia, vamos deixar as crianças livres. Escreveu um livro chamado Liberdade Sem Medo. Não deu certo. Segunda criança. E aí ele teve que fazer um outro livro, 20 anos depois, chamado Liberdade Sem Excesso. Aí chegamos no meio termo. O meio termo que é importante. Regras, limites, são importantes para a criança. Então, nós vamos conversar, nós vamos dialogar sobre essas regras, mas as regras precisam funcionar. Então, sem rigidez, sem liberdade em excesso, um meio termo. Amém. Amém. E o nosso papo foi muito legal, foi informativo e a gente vai encerrando o programa por aqui com música. Agora nós temos aqui a nossa Cristal, a nossa Diamante, a nossa Índigo, tudo junto, porque ela é um sucesso. E vem aí a Isa. Carnaval eu vou atrás da Ivete lá em Salvador. Ai, 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 amor. Eu sou a menina dos olhos do mundo, eu sou um beija-flor. Vou voando e passando por tudo, deixando na flor. Ai, 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 amor. Tá quase chegando, meu coração batendo, forte como o som da percussão do trio. Já tô preparada, tô toda animada. Sai da minha frente que eu tô com tudo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Carnaval eu vou atrás da Ivete lá em Salvador. Ai, 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 amor. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Carnaval eu vou atrás da Ivete lá em Salvador. Ai, 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 amor. Tá quase chegando, meu coração batendo, forte como o som da percussão do trio. Já tô preparada, tô toda animada. Sai da minha frente que eu tô com tudo. Eu vou. Carnaval eu vou atrás da Ivete lá em Salvador. Vou dançar, vou cantar na terra que tem cheiro de amor. Ai, 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 amor. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Carnaval eu vou atrás da Ivete lá em Salvador. Ai, 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 amor. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Carnaval eu vou atrás da Ivete lá em Salvador. Ai, 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 Não perca a semana que vem muito mais de Berenice e você.